Bom dia a todos os irmãos. Quero agradecer a oportunidade que os irmãos nos deram, o convite que fizeram para nós, chamando para estarmos aqui nesta manhã, falando um pouco da palavra do nosso Deus, compartilhando aquilo que recebemos do Senhor nas Sagradas Escrituras, e esperamos que esses momentos eles sejam proveitosos para a nossa edificação juntos e que possamos estar aprendendo mais a respeito da palavra do Senhor, de acordo com aquilo que foi deixado para nós pelos servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Então, aí na sua casa, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Eterno Deus, grandioso Pai, queremos adorar, louvar e engrandecer o Teu santo nome, pois todo o poder o Senhor tem. Sabemos e reconhecemos que todas as coisas foram feitas por Ti, e reconhecendo o Teu santo poder, queremos adorar ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos agradecer ao Senhor por ter enviado o Teu Filho Jesus e agradecer pelo Espírito Santo, o Consolador, o qual nos mantém a fé viva a cada dia, a cada instante e nos edifica a cada momento, nos preenchendo e nos dando a certeza da salvação, assim como a interpretação das Tuas palavras. Queremos pedir ao Senhor que nesse momento Ele venha agir, o Teu Santo Espírito, e que possamos ser edificados de acordo com a Tua vontade na Tua palavra. Queremos agradecer e pedir estas coisas no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nós fomos chamados para falar sobre o assunto da revista, glorificando a Deus nos momentos de lazer. E eu gostaria, então, de começar lendo os textos que a revista propôs que fossem lidos. Então, nós vamos ler primeiramente Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 7. Abra sua Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia na versão corrigida. Se o irmão tiver alguma versão diferente da que eu estou usando, não muda o sentido, mas talvez algumas palavras sejam diferentes, mas não muda o sentido daquilo que os autores querem propor. Então, Eclesiastes capítulo 9, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A revista também propõe que nós façamos a leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos fazer a leitura deste texto. 1 Coríntios, capítulo 3, encontre aí na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 21, diz assim: Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Muito bem, esses são os textos, então, propostos pela revista. Nós temos também o texto áureo contido em 1 Coríntios. E o nosso tema de hoje é glorificando a Deus nos momentos de lazer. Nesse trimestre, a revista vem trazendo esse assunto da glorificação a Deus e em diferentes aspectos, em diferentes momentos da nossa vida. E no lazer é um pouco específico e um pouco especial esse momento. E nós primeiro precisamos entender um questionamento bem simples. O que é lazer? Se eu perguntar para você o que é lazer e pedisse para você comentar ou escrever aí o que é lazer, talvez coisas específicas viessem à sua mente nesse momento. Algo que você gosta de fazer, algo que você aprendeu, desenvolveu a habilidade, gosta de empenhar tempo naquilo,
Mas nós precisamos ter uma definição clara do que é lazer para entendermos como podemos glorificar a Deus nos momentos de lazer. Então, o que primeiro nós precisamos entender é que a nossa vida ela é dividida em diferentes tempos. E um dos tempos que nós temos na nossa vida é o tempo biológico. O tempo biológico do ser humano é o tempo de desenvolvimento. É o tempo onde eu vou aprender a falar, a andar, eu vou aprender quem eu sou. É o tempo onde eu vou estar desenvolvendo o meu ser. Esse é chamado de tempo biológico. Nós temos também o tempo de trabalho. O tempo de trabalho é o tempo onde o homem, a pessoa, ela tem uma responsabilidade de estar ali naquele serviço, trabalhando para o seu sustento. Então é chamado de tempo de trabalho. E o nome já deixa bem óbvio o que significa esse tempo de trabalho. Mas nós temos também tempo livre. É um tempo onde eu não estou desenvolvendo habilidades e também não é um tempo de responsabilidade. Mas é um tempo que eu tenho livre. Um tempo livre. E esse tempo livre eu posso aproveitá-lo de diferentes formas. E uma delas é chamada de tempo morto. Esse tempo pode ser, esse meu tempo livre, ele pode ser completamente desperdiçado. Eu posso gastar o meu tempo livre literalmente com ociosidade. Eu posso escolher do meu tempo livre simplesmente não fazer nada. Não fazer nada. E isso é chamado de tempo morto. Mas no meu tempo livre, eu também posso ter um tempo de compromisso. Eu posso assumir compromissos que fogem da minha responsabilidade como ser humano e posso assumir compromissos, mesmo nesse tempo livre. Então eu posso assumir atividades extras para serem feitas, eu posso assumir uma ação comunitária, é um tempo livre que eu vou usar para um compromisso. Eu posso e devo ir às reuniões e para isso eu vou usar o meu compromisso com o Senhor. Então eu vou ter um tempo de compromisso com o Senhor. E esse tempo livre, ele também pode ser usado para o lazer. Você pode usar o seu tempo livre para o lazer. E veja que são coisas diferentes. O meu tempo de compromisso é diferente do meu tempo de lazer. Os dois estão compreendidos dentro do meu tempo livre. Mas o meu tempo de lazer não é igual ao meu tempo de compromisso. No compromisso eu tenho a afirmação, a certeza de que estarei ali. Eu assumo um compromisso com aquele tempo. Farei aquela atividade repetidas vezes durante tanto tempo. Mas no meu tempo de lazer eu escolho fazer aquilo. E o meu tempo de lazer ele pode ser dividido então em um turismo, em algo onde eu vou sair do meu espaço de convívio e conhecer novos lugares. Ele pode ser um tempo de turismo. Mas geralmente o nosso tempo de lazer ele é um tempo de recreação, ou um tempo de entretenimento. E quando eu fiz a pergunta o que é lazer, provavelmente você pensou diretamente em uma recreação. Algo que você gosta de fazer. O nosso lazer ele é realmente isso. Algo que agrada o nosso coração, algo que nós gostamos de fazer no nosso tempo livre e que foge da nossa responsabilidade ou do nosso compromisso. Não é um tempo onde eu estou ocioso, não é um tempo que eu estou jogando ali fora, mas é um tempo onde eu estou recreando o meu coração. É um tempo de recreação. É um tempo livre de lazer, de recreação. Muito bem. Agora que todos entenderam, então, o que é lazer, nós precisamos, então, olhar para nós. Como eu posso glorificar a Deus no lazer? Eu que escolho o meu tempo livre, eu que escolho o que fazer, se eu vou decidir se vou ter um tempo morto, se vou ter um tempo de compromisso ou lazer. Então, como eu devo
me portar diante do lazer. E isso é muito importante. Quem somos? Temos uma vida muito curta nessa terra. Temos tempo biológico, tempo de trabalho, e o tempo de trabalho parece muito maior do que o que sobra no nosso tempo livre. Mas quem somos diante de tudo isso? O que temos? Então a revista até propõe um texto muito interessante. 1 Coríntios capítulo 3, e o verso 21 ao 23, eu quero ler novamente para reafirmar estas coisas que Paulo está dizendo aqui. Então diz assim no versículo 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Eu confesso que quando eu li esse texto, 1 Coríntios capítulo 3, eu li também Eclesiastes capítulo 9, e li o tema que a revista trazia. E eu não consegui enxergar qual era a ligação entre esses dois textos e o nosso tema, glorificando a Deus nos momentos de lazer. Tive uma certa dificuldade para entender isso até. Mas vamos tentar entender o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios. Aqui ele estava tratando sobre uma divisão que estava existindo na igreja. Alguns irmãos dizem, olha, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Cefas, outros dizem, eu sou de Apolos, e cada um queria criar o seu próprio partido dentro da mesma igreja local. Lá em Eclesiastes, Salomão ele vai trabalhando, ele vai dizendo que tudo é correr atrás do vento. Tudo nessa vida é vaidade. Tudo que você faz, tudo que você se empenha para conquistar, o seu trabalho, o seu tempo, é tudo vaidade. As paixões desse mundo é tudo vaidade. Mas aí no capítulo 9 ele diz, então, vai, alegra o seu coração, aproveita a vida. Porque no além não vai ter trabalho para você fazer, não vai ter nada disso. Mas se empenhe, dê o seu melhor naquilo que você vai fazer. E eu quero que os irmãos olhem primeiramente para 1 Coríntios. Porque Paulo ele deixa algo muito específico e muito importante para a gente entender no estudo do lazer. No versículo 21 ele diz, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E ele vai trazer uma espécie de lista do que é nosso, do que nos pertence. O que é do cristão? E ele vai usar o versículo 22 para isso. E ele inicia o versículo 22 dizendo, olha, seja Paulo, Apolo, Cefas, tudo é vosso, é de vocês, pertence a vocês. E como que funcionava isso? Paulo era então um funcionário da igreja dos Coríntios? Não era bem assim. Mas ele vai deixar claro a posição dele frente à igreja no versículo 9 do capítulo 3. Acompanhe comigo o versículo 9 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Ele se coloca como um cooperador de Deus. E ele diz, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Só existe uma cooperação se existe algo para fazer. A lavoura necessita do cooperador e o cooperador também precisa da lavoura. E Paulo está dizendo, olha, seja Paulo, eu, seja Apolo, seja Cefas, nós somos servos do Senhor. Estamos todos aqui para servir uns aos outros. Tudo é nosso, somos uns dos outros. Devemos ter essa colaboração mútua. Não devemos levar ninguém acima um dos outros, não devemos considerar nenhum melhor do que outros e trazer para nós líderes, pois seja Paulo, seja Cefas, tudo é nosso. Somos co-herdeiros com Cristo, todos somos iguais. Mas ele não para por aí, ele também vai citar a vida e a morte. Uma vez que o cristão ele tem a vida eterna,
a vida eterna. Ele não deve ter medo da morte, viver no medo de partir dessa vida. Mas ele está dizendo, olha, seja a vida ou seja a morte, pertence ao cristão. E ele fala também a respeito do presente e o futuro. Olha, o cristão ele não deve temer a vida nem a morte. Por quê? Porque ele tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna em Cristo. Então ele não precisa se preocupar, se ele é eterno, ele não precisa se preocupar com o seu presente, nem com o seu futuro. A preocupação excessiva com o nosso futuro causa ansiedade. E na própria palavra de Deus nos mostra que a nossa ansiedade deve ser lançada sobre Deus. Deve ser lançada sobre Ele. Então as nossas preocupações, sejam elas com o presente ou com o futuro, devem ser deixadas com o Senhor. Mas tem um outro ponto que Paulo coloca como sendo nosso. Ele diz a respeito do mundo. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo. E quando Paulo diz aqui o mundo, ele não está usando a mesma definição que João usa em 13,16, quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque naquele mundo está dizendo a respeito das pessoas. Deus amou a humanidade de tal maneira, ele amou as pessoas de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqui em 1 Coríntios, quando Paulo traz a palavra mundo, ele está falando a respeito do cosmos. Do cosmos. Ele está falando a respeito daquilo que foi criado por Deus. Todas as coisas que Deus criou, a sua criação, seja o planeta, sejam os animais, sejam as árvores, tudo foi o Senhor Deus quem criou. Mas pare para pensar um pouco. Dentre todas as coisas que o Senhor Deus criou, nós estamos incluídos nisso. Estamos incluídos nas coisas que o Senhor Deus criou. Somos criação dele. Fomos criados por ele. E Paulo está dizendo, olha, o cosmos pertence também aos filhos de Deus. Mas como nós, então, pertencemos a nós mesmos? E justamente por isso ele escreve no verso 23. Ele diz, e vós sois de quem? De Cristo. De Cristo de Deus. E talvez a definição fique mais clara na sua mente quando nós lemos em Gálatas capítulo 5 e o versículo 1. O próprio Paulo ele vai dizer, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Paulo está dizendo, olha, vocês não pertencem mais a quem vocês pertenciam antes. Antes vocês pertenciam ao pecado. Antes vocês estavam subjugados pela lei. Eram escravos do pecado. Não eram donos de si, não tinham autonomia das suas decisões, mas eram escravos do desejo de pecar. Agora vocês são livres, livres em Cristo. Cristo vos chamou para a liberdade e nele somos livres. E nele somos livres. Então, o primeiro pensamento que vem na nossa mente com estes versículos é que não estamos sujeitos a leis, não estamos sujeitos às leis antigas, e ao mesmo tempo nós não somos mais escravos do pecado. Essa é a reflexão que devemos ter de nós mesmos. Não estamos sujeitos à lei, e ao mesmo tempo também não somos mais escravos do pecado. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Então, se eu não estou sujeito à lei, e ao mesmo tempo eu não sou escravo do pecado, todo tipo de lazer então é permitido para mim? Todas as minhas ações então estão justificadas? Cristo me chamou para a liberdade? Posso alegrar, recrear o meu coração de qualquer maneira?
Será que posso? Tendo em vista esses questionamentos, nós vamos trabalhar os 3 pontos que a revista pontua que a gente estude nesta escola dominical. E o primeiro deles é: nem todo tipo de lazer é permitido por Deus. Exatamente. Não estamos sujeitos à lei? Não. Também não somos escravos do pecado. Mas não é por isso, não é porque eu estou livre que todo tipo de lazer é permitido para o cristão. Então vamos ler, primeiramente, um versículo que eu tenho certeza que a maioria dos irmãos conhece. 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Eu realmente não estou sujeito à lei mais. Não tenho mais as obrigações da lei sobre mim. Ao mesmo tempo, eu não sou mais um escravo do pecado. Mas Paulo vai nos alertar que não é porque eu estou livre, não é porque todas as coisas me são lícitas, que todas elas convêm para o cristão fazer. Esqueci de colocar o versículo aqui, os irmãos me perdoam. Não é porque as coisas estão disponíveis para mim, não é porque elas existem e eu não estou mais debaixo de uma lei antiga, que eu vou simplesmente fazê-las. E antes de aprofundar mais esse assunto do que podemos ou não fazer, eu quero deixar algo bem claro aqui para todos os irmãos. Não é errado um cristão ter um momento de lazer. Não é errado. Em nenhum momento das Escrituras você vai encontrar algo que apoie esse pensamento de proibição do lazer. Pelo contrário. O próprio Deus, ao criar o mundo, ele cria todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansa. E aquele descanso de Deus não era algo porque ele precisava descansar ou porque ele estava cansado de criar o mundo. Não era nada disso. Ele queria contemplar as coisas que ele criou. Ele queria observar tudo o que ele criou. E naquilo ver a perfeição do seu poder. Foi um momento de lazer. Um momento onde ele parou para refletir sobre todas as coisas que tinha criado. Você vai ver também Isaac. Quando ele vai se encontrar com Rebeca, ele sai ao campo para meditar. Não era um tempo onde ele tinha uma responsabilidade de ir ao campo. Não era um tempo onde ele tinha um compromisso de ir ao campo, mas ele resolveu ir meditar no campo. Um período de lazer. Jesus chamou os próprios discípulos para se retirarem para o deserto, para que eles pudessem descansar. Então, o descanso, o lazer, ele não é um pecado, mas é uma necessidade biológica nossa. Nós precisamos disso. Nós precisamos desses momentos de descanso para recarregar as baterias. Mas não é porque eu preciso disso, não é porque o meu corpo necessita disso, que todo tipo de lazer vai ser permitido para mim. De maneira nenhuma. A Bíblia não dá respaldo algum para que o cristão cometa qualquer tipo de ato em nome do lazer. Não temos esse respaldo. Se você parar para ver, a revista vai trazer então uma lista de algumas coisas que não são ideais para o cristão, não são corretas para que um cristão faça uso como lazer. Você vai ver questões ali como o uso de drogas, os vícios. Mas eu não quero abordar aqui em lista. Porque se pararmos para pensar, hoje existem infinitas formas de entretenimento e lazer. Infinitas formas de recreação.
Se fôssemos listar aqui o que pode e o que não pode fazer, eu tenho certeza que para algum de vocês eu não ia conseguir chegar no ponto do que você faz. Mas então é necessário ter uma guia, uma forma de perceber o que é permitido por Deus no lazer e o que não é permitido por Deus no lazer. O que eu posso fazer ou não. Então, como eu posso identificar essa permissão de Deus para cada tipo de lazer? Então, vamos ler Filipenses capítulo 4 e o versículo 8. Filipenses capítulo 4 e o versículo 8 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, e se algum louvor há, nisso pensai. Nisso pensai. Então, quando você vai praticar o seu tipo de lazer, eu não sei qual que é o seu tipo de lazer, se é um jogo de golfe, se é um basquete, se é um vôlei, um futebol, uma corrida, andar de bicicleta, ficar de cabeça para baixo, eu não sei qual é o seu tipo de lazer. Não sei. Cada um tem o seu, praticamente. O seu filtro, o seu julgamento deve ser Filipenses capítulo 4, versículo 8. Será que esse é meu tipo de lazer? Será que isso que eu estou fazendo? Essa forma como eu estou me recriando? Isso é honesto? É honesto isso que eu estou fazendo? É justo? É amável? É amável? Tem boa fama? Tem virtude nisso que eu estou fazendo? Tem louvor? Isso que eu estou fazendo, tem louvor? A palavra usada por Paulo aqui em Filipenses é arete. Eu não sei nem se eu estou falando certo essas palavras, mas arete é a palavra usada aqui por Paulo. E o significado dela é qualidade ética e moral de excelência. Qualidade ética e moral de excelência. Será que as práticas do meu lazer, elas têm uma qualidade ética e moral de excelência? O cristão não foi liberto, ele não foi livre do pecado e do jugo da lei para viver como as outras pessoas. Mas ele foi livre, ele foi salvo para viver de forma diferente. Diferente. E o nosso lazer, ele deve ser colocado nesse filtro. Nesse filtro. Tem uma qualidade ética e moral de excelência? Muitas vezes nós procuramos entender, olhamos para um filme, uma série, algo assim, e pensamos logo de cara, mas não tem nada de mal, não tem nada de errado nisso que eu estou fazendo. Mas a nossa procura, a nossa busca não deve ser pelo que tem algo de errado, mas sim pelo que tem de bom, o que tem de justo, o que tem de amável nisso que estou fazendo. Nem todo tipo de lazer é permitido por Deus. Eu jamais conseguiria listar todos que são permitidos ou todos que são vetados para o cristão. Mas você individualmente, nós, na nossa vida, vamos pensar se o que temos feito como lazer, o que temos praticado como lazer, se isto é amável, se isso é honesto, se isso é justo. E aí sim, perceberemos se é permitido ou não por Deus. Muito bem, então podemos avançar agora para o nosso segundo ponto. Lazer deve ser um motivo para dar graças a Deus. E para isso nós vamos ler Romanos, então, capítulo 1 e o versículo 21. Romanos, capítulo 1. E o versículo 21 diz assim a palavra do Senhor.
Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eu gosto muito desse texto em Romanos, justamente porque Paulo vai tratar aqui de pessoas ímpias. Pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, mas tiveram seu contato com a natureza. Viram todas as criações de Deus. Viram todo o poder de Deus. Viram o que Deus criou com seu poder. E se distraíram com todas as criações de Deus e se esqueceram dele. Não deram créditos ao Criador do universo, mas escolheram para si olhar para o universo e adorá-lo, para aquilo que Deus criou. E isso acontece com os ímpios. Muitos se perdem, muitos adoram coisas criadas por Deus, mas se esquecem de adorar o Criador. Mas isso também pode acontecer com um cristão. Isso pode acontecer conosco. Isso pode acontecer comigo e com você. Admirarmos as coisas que Deus criou a tal ponto que passamos a considerar mais as coisas que Ele criou do que o próprio Criador. Eu quero que você leia comigo justamente em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós temos um bom exemplo. Nós temos um exemplo disso que estamos falando ali em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, vai dizer o seguinte: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Eu quero que você leia comigo também o versículo 8, que diz, Paulo praticamente se despedindo, essa foi sua última carta. Então ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, ele não vai dar essa coroa só para mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aí no versículo 10 ele diz: porque Demas me abandonou, amando a vinda de Cristo? Não, amando o presente século. Se você for pesquisar a respeito da história de Demas, você vai perceber que em Colossenses capítulo 4, versículo 14, seu nome é citado. Em Filemão, versículo 24, Filemão não tem capítulo. Em Filemão, versículo 24, Paulo também cita o nome de Demas. Nessas duas ocasiões que eu citei, Paulo escreve o nome de Demas, saudando Demas. Falando é um grande apoiador do Evangelho, elogiando aquele irmão. O seu nome foi citado na palavra de Deus ao lado do nome de Lucas, ao lado do nome de Marcos. Às vezes no mesmo versículo. Imagino eu que fossem até pessoas próximas. Dois evangelistas, dois homens que escreveram evangelhos para nós. Homens que escreveram testemunhos daquilo que o próprio Cristo fez nesse mundo. Demas estava com estas pessoas. Mas em certo momento, ele ama mais este mundo. Ele ama mais o presente século. Ele passa a considerar mais a vida aqui neste mundo do que a vinda de Cristo. Paulo está falando no versículo 8, olha, aqueles que amarem a vinda de Cristo terão a coroa da justiça assim como eu. Mas Demas amou o mundo. Demas amou este século. Eu fico imaginando a quantidade de coisas que Demas perdeu. Eu não sei se Demas depois retornou a Paulo. Eu não sei se depois ele se arrependeu. Não sabemos, não temos essa informação. Mas, irmãos, devemos tomar muito cuidado
As coisas deste mundo, elas são atraentes aos nossos olhos. Elas parecem ser muito boas, parecem ser agradáveis. Com o tempo nós vamos nos apegando a essa vida, ao lazer, aos momentos que desfrutamos aqui. Nós somos apegados às coisas que causam alegrias ao nosso corpo, ao nosso coração. E cada vez passamos a amar mais isso e a esquecer da vinda de Cristo. O lazer ele deve existir na nossa vida, não para que abraçamos esse mundo e contentamos com ele e vivemos aqui felizes. Não é para isso. O lazer ele deve ser um motivo de glorificarmos a Deus. Ele deve ser motivo para que eu e você possamos olhar para o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Criador do cosmos, e adorarmos a Ele, rendermos graças a Ele, pois Ele nos criou, Ele criou todas as coisas que existem. Não devemos nos apegar ao lazer. O que aconteceu com Demas pode acontecer com cada um de nós. Quem garante que isso não pode acontecer amanhã comigo? Eu não posso me garantir. Mas devemos tomar o devido cuidado com este mundo. Eu tenho certeza que quase todos conhecem, mas eu quero ler Romanos 12 e o versículo 2, onde o próprio Paulo diz, talvez alguém já esteja até sussurrando aí dentro do vídeo, mas Romanos capítulo 12, o versículo 2 vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é muito melhor do que qualquer lazer que nós possamos experimentar neste mundo. Não é com esse mundo que nós devemos nos conformar. Não é esse mundo que nós devemos amar. E qualquer lazer que possa existir aqui não vai nos dar a alegria de experimentar a vontade de Deus. Então, irmãos, vamos sim ter o lazer. É permitido por Deus? Sim, é permitido por Deus. Devemos nos preocupar com qual lazer estamos colocando diante dos nossos olhos. Devemos nos preocupar qual lazer tem feito parte da nossa rotina. Mas também devemos nos preocupar em glorificar, nos lembrar de glorificar a Deus pelo lazer que Ele nos proporcionou. Muito bem. Então nós vamos agora para o nosso último ponto. O nosso último ponto vai ser que o lazer nosso ele deve ser moderado. Ele deve ter moderação. E 3 coisas muito importantes são explicadas justamente na revista sem excesso. Eu admito aos irmãos que eu tenho um grande problema com os excessos. Quando eu descubro algo e eu gosto muito daquilo, eu tenho um problema em me controlar com aquilo. Eu lembro quando eu era menor, eu tinha cerca de 12, 13 anos, e eu me mudei para a SEAB. E quando eu me mudei para ali, eu queria arrumar novos amigos, eu queria conhecer novas pessoas. E um dia eu conheci alguns amigos, eu fiz alguns coleguinhas ali, e começamos a jogar bola. A gente começou jogando bola na rua, né, descalço. Depois a gente arrumou uma travinha, colocou aquela travinha na rua. A gente foi melhorando, né? E depois arrumamos um campo. Já estava bem melhor, né? Mas eu fui me acostumando a jogar bola todos os dias. E eu não conseguia viver sem aquilo mais. Chegava da escola, eu me trocava, comia, e a primeira coisa que eu tinha que fazer era o quê? Jogar bola. Então eu era jogando bola das 2 às 6 da tarde. Às vezes um pouco mais. Às vezes estava tarde, meu pai me chamava: ô Thiago, vamos embora para casa. Então já jogou bola demais. Nunca fiquei bom. Mas o excesso era grande. O excesso era grande. Devemos tomar cuidado com isso. O lazer não é errado. Devemos passar um filtro nele para ver que tipo de lazer está fazendo parte da nossa vida.
Devemos glorificar a Deus, pois Ele proporcionou esse momento de lazer para nós, mas o lazer também deve ser sem excesso. Sem excesso. Devemos cuidar com o nosso tempo. E ainda falando sobre o tempo, nós devemos respeitar as prioridades. Lá no início, eu expliquei que nós temos o tempo definido para cada uma das nossas atividades. Nós temos o tempo de trabalho, que é o nosso tempo de responsabilidade. Nós temos o nosso tempo de compromisso, que envolve o tempo de compromisso com o Senhor. E separado disso, nós temos o tempo de lazer. Então devemos prestar muita atenção, irmãos, e priorizar aquelas que são as nossas responsabilidades e aqueles que são os nossos compromissos. Não podemos deixar um compromisso com o Senhor, o compromisso da leitura da palavra, o compromisso de oração, por um momento de lazer. Não podemos deixar que o lazer ele tome conta da nossa vida e controle as nossas prioridades. Hoje eu vou faltar ao trabalho porque tem um filme novo que vai passar. Faz sentido? Hoje eu vou faltar ao culto porque é a final do Mengão. Não pode. Devemos respeitar as nossas prioridades. Certo? E por fim, nós também devemos manter o controle financeiro. Não é porque eu gosto daquilo, não é porque aquilo agrada o meu coração que eu vou sair gastando tudo que eu tenho, empenhando tudo que eu tenho de verba para aquilo, para aquele lazer. Não posso fazer isso, não posso me descontrolar. O lazer ele deve ser moderado. E quando nós falamos de moderação, um versículo me vem à mente. Gálatas capítulo 5, o verso 22. Paulo vai dizer assim: o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mansidão também é domínio próprio. Então, um cristão, ao participar do seu lazer, ao praticar o seu lazer, ele deve exercer o domínio próprio. É um fruto do Espírito, irmão. Todos nós temos. Então devemos exercer o domínio próprio. Praticar as nossas atividades de lazer sem excesso, respeitando as prioridades da nossa vida, mantendo o nosso controle financeiro. Nós precisamos lembrar também de controlar as nossas palavras enquanto estamos em um momento de lazer. Tem pessoas que ficam tão eufóricas com o momento de lazer, tão felizes com o momento de lazer, que já não conseguem controlar as suas palavras. Se perdem naquilo daí. Controlar as ações. Outros gostam tanto daquilo que se perde um pouco, já parte para uma agressão, para uma briga física. Devemos controlar o nosso temperamento também no momento de lazer. Então devemos ter um controle muito grande das nossas ações, um domínio próprio daquilo que estamos fazendo no nosso momento de lazer. Domínio próprio, então, faz parte do fruto do Espírito e pertence a todo cristão. Então, para terminar, glorificando a Deus no lazer. Primeira coisa, o lazer ele deve ser de boa moral. Eu devo ver, isso aqui tem boa moral, é justo, é honesto, agrada a Deus. Então se agrada a Deus eu posso fazer. É justo, posso fazer. É honesto, eu posso. Primeiro filtro que eu devo fazer, como eu posso glorificar a Deus no lazer. Segunda coisa, nós devemos ser gratos a Deus. O lazer é para nos tornar gratos a Deus por aquilo que recebemos dele. Não é para você adorar o lazer, ou ter aquilo como uma prioridade na sua vida, mas é para você agradecer a Deus por ter te dado aquele momento de felicidade e lazer. E por fim, nós devemos ser moderados no lazer, exercer o domínio próprio das nossas ações, exercer o domínio próprio para que o nome do Senhor também seja visto através do nosso testemunho. Para terminar, eu queria abrir um parêntese aqui e comentar bem pouquinho a respeito de adoração e lazer.
Irmãos, é preciso que nós façamos o discernimento do nosso tempo. Eu quero chamar a atenção mais uma vez para isso. Lá no início nós falamos que existe diferença entre o momento que eu tenho um compromisso e o meu momento de lazer. O momento de adoração a Deus. O momento onde eu me reúno com os meus irmãos para cultuar a Deus. O momento onde eu paro para fazer a leitura da minha palavra, da palavra de Deus. O momento da minha oração. Ele não é um momento de lazer. Eu preciso discernir o meu tempo. Eu preciso discernir que adoração e lazer não precisam estar misturados. Eu não preciso ter o lazer dentro da minha adoração, não. Os cultos a Deus não devem ter momentos de lazer. Eu quero passar um vídeo agora para os irmãos. É bem rapidinho. Vou colocar aqui mesmo. Espero que sirva também para os irmãos. I believe I do love Jesus, but most of the time I'd rather spend time being entertained than spend time in God's Word. How do I break this hold that entertainment has on my heart? That's a very good question. And I think it's especially relevant because we live, I think, more now than ever in a day when entertaining kinds of things are immediately accessible. I was thinking the other day of the difference between our temptations and, say, 300 years ago, 250 years ago, the day of Jonathan Edwards. Edwards would write about the folly of young people getting together to do frivolous conversation or other worse things. Bundling, it was called. Get in bed with each other and keep your clothes on, that sort of thing. Just spice up life a little bit. Life gets boring in New England 250 years ago. Today, we carry in our pockets radio, television, internet, and games, and anything that would be titillating, just fun. And fun is a word in the church today that's just rampant. It's an adjective, it's a noun, it's a verb, because we do ministry in order to fit this mentality. So I'm deeply concerned about that. I want to stand for seriousness about God instead of making him palatable by making him fun, turning him into another piece of entertainment. So this question is, how do you break free from that kind of addiction? Well, recognizing it is a huge step in the right direction. Second, I would say, seek the Lord earnestly about it. Pray like crazy that God would open your eyes to see wondrous things out of his law. Third, I would say, immerse yourself in the Bible, even when you don't feel like it, pleading with God to open your eyes to see what's really there. Then I'd say, get in a group where you talk about serious things. And then I would say, begin to share your faith. One of the reasons we are not as moved by our own faith as we are is because we almost never talk about it to any unbeliever. It starts to feel like a kind of hothouse thing, and then starts to have a feeling of unreality about it, and then the powers of entertainment have more sway in our life. And so those would be some of the things, but ultimately it's a gift of grace to feel the glory of God. One last suggestion. Think about your death. Think about your death a lot. Ask what you'd like to be doing in the season of life or hours or days leading up to meeting Christ. I do that a lot these days. I think about the impact of death and what I would like to be found doing and how I would prepare to meet him and give an account to him. Muito bem. Nós temos aqui o relato, então, de uma jovem que perguntou ao irmão Piper, eu tenho certeza que eu amo ao Senhor Jesus, mas eu não consigo mais gostar de ir às reuniões, eu não consigo mais gostar de ler. E por que isso acontece? Por que isso é tão frequente nos nossos dias?
Porque o entretenimento ele tomou conta das nossas vidas. Aonde nós vamos, todas as atividades que fazemos, elas são sobrecarregadas pelo entretenimento. Você entra no seu carro, tem que ter uma música tocando. Se você vai fazer uma caminhada, tem que ter um fone de ouvido. Se você está no quarto, tem que ter uma televisão ligada. Se você está na sala, a mesma coisa. E em todos os lugares, o entretenimento ele entrou e tomou conta da sua mente. E todos nós acostumamos a ficar entretidos. E quando o momento de oração, os momentos de compromisso com o Senhor deixam de ser um entretenimento, eles não são entretenimento. Quando esses momentos nós percebemos que eles não estão nos entretendo, então perde-se o gosto. E muitos olham para isso e falam assim, mas aí a igreja está chata. Os cultos estão chatos, estão mortos. Mas a adoração não é lazer. Sabe quem tentou adorar a Deus da sua maneira? Do seu jeito? O jeito que ele achava correto? Caim. Pegou o que ele julgava ser de melhor. O que mais agradava a ele amava aquelas coisas que ele cultivou, que ele plantou. Ele com seu esforço tinha feito tudo aquilo. E levou até o Senhor. E aquilo não agradou. Quando nós queremos fazer da adoração ao Senhor um lazer, nós começamos a colocar na adoração as coisas que nós gostamos. As coisas que agradam ao nosso coração. E imaginamos, julgamos que isso vai agradar a Deus porque nos agrada. A adoração não deve envolver as minhas preferências. Não é a mim a adoração. Eu acho muito interessante na história de Jó, porque os seus filhos faziam as suas festas e Jó não era naquele momento da festa em que ele resolvia adorar o Senhor. As festas dos filhos de Jó não tinham nada de errado. Em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar isso. Era uma alegria em família. Mesmo assim, Jó separava um momento para oferecer sacrifício ao Senhor, para adorar o nome do Senhor. Vamos tomar cuidado. O lazer, o entretenimento está em todos os cantos da nossa vida. A todo momento, o entretenimento tem soterrado a nossa mente. Mas o nosso momento de adoração, o nosso momento de compromisso com o Senhor, não envolve lazer. Seguindo então essas orientações, você estará glorificando a Deus, até mesmo nos momentos de lazer. Amém.